A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages há mais de 100 anos atuando, evangelizando, levando a palavra de Deus, ajudando ao próximo, sendo bênção na cidade. E como uma igreja com uma administração autônoma há mais de 65 anos. Nós estamos na Rua Falso de Souza, número 353, no centro, ao lado do CIEJA, na Rua do Poço BR, da Rua Correia Pinto. Você é nosso convidado para estar conosco. Nossos trabalhos principais são aos domingos. Às 9 horas da manhã, um culto, 10 horas da manhã, a escola dominical, e às 19 horas, mais um culto ao Senhor. Você é convidado para estar comigo e com os outros irmãos. Eu sou o pastor Paulo, sou pastor auxiliar da igreja, e o pastor Luiz é o pastor titular dessa igreja. Nós queremos convidar você para tirar um momento para estudar a palavra de Deus e juntos meditarmos nela. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque podemos tirar um momento do nosso dia para assistir, para ouvir, para pensar no Senhor, sobre quem Tu és e sobre como é o Teu amor sobre nossas vidas, Pai. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale o nosso coração e que Tua boa mão esteja conosco, Pai Santo. Dá entendimento para nós, ilumina-nos com Teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero meditar com vocês, continuar meditando no Sermão do Monte, e hoje eu queria pensar com vocês em Mateus capítulo 5, dos versículos 21 ao 26, que diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá com seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e serás recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Esse texto da Palavra de Deus é continuação do Sermão do Monte. Jesus Cristo, a partir desse versículo, do versículo 21 até o capítulo 6, do versículo 4, ele vai começar a corrigir várias práticas que os judeus e os religiosos judaicos tinham naquela época. E a grande questão com eles é que eles falavam assim: eu posso ficar bravo com alguém, posso xingar, posso maltratar, posso gritar, posso fazer o que eu quiser, mas se eu não tirar a vida de alguém, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Será que hoje em dia a gente vive muito diferente disso? Eu tenho pensado muito e refletido sobre isso nesses dias. Conversei um pouquinho no programa anterior e falei um pouquinho sobre isso no programa que eu gravei. E eu tenho percebido que nós não vivemos em dias tão diferentes assim. Nós estamos em Lages, Santa Catarina. Talvez você esteja vendo aí no meio oeste aí. Seja bem-vindo ao nosso programa. E a gente começa a ver e perceber que nós vivemos esses dias hoje. Nós somos pessoas irritadas, nós somos pessoas que gostamos de falar mal dos outros, nós somos pessoas tensas, nervosas, iradas.
Há uns 2 anos atrás eu estava andando na rua e com a minha esposa e conversando, e eu falei, nós conversando, e daí a pessoa falou, minha esposa falou assim, pode ser que alguém fale mal. Daí eu virei e falei assim, falar mal dos outros é o passatempo preferido das pessoas. Uma pessoa passou enquanto eu estava falando isso, olhou para mim e falou assim, começou a dar risada e falou assim, é isso mesmo, é isso mesmo. Nós vivemos uma época em que as pessoas adoram falar mal uma das outras. E não só falar mal, não só fazer a fofoca. Porque o texto aqui não fala de fofoca, mas fala que quando a gente se ira contra alguém, a gente está matando aquela pessoa. E a fofoca faz isso. Ela ajuda a matar uma pessoa. Se não mata pessoalmente, mata no nosso coração. Você e eu andamos na rua, seja como pedestre, seja como motorista. Quantas vezes você já não passou nervoso ou ficou irado porque alguém cortou a tua frente? Ou porque alguém não deixou você atravessar naquele momento que você queria? É uma prática comum, nós vivemos irados. E às vezes a gente ainda se justifica e fala assim, não, isso aqui é o meu jeito. É o jeito que eu sou assim, muita energia, muita vontade. E a gente não percebe que nós estamos fazendo mal para nós mesmos e mal para outra pessoa. Jesus Cristo começa corrigindo a noção aqui que aqueles judeus, aqueles religiosos de antigamente, pegavam só o mandamento e falavam assim, não matarás, eu não estou matando, então está tudo certo. Mas Jesus Cristo aprofunda isso. Ele começa dizendo que como quem matasse fisicamente uma pessoa seria julgado, quem no seu coração se irá desprezar o outro, maltratar o outro, ofender o outro, se impor sobre o outro, fazer com que o outro se sinta menor do que ele é, esse também vai ser julgado. E olha só, gente, esse texto, Jesus Cristo falou isso, e Mateus, o evangelista Mateus registra isso, um fato que aconteceu há 2000 anos atrás. Hoje em dia que nós, homens, começamos a falar sobre violência psicológica. Hoje eu e você começamos a pensar sobre isso, nossas leis começam a falar sobre isso. Nossas leis começam a trabalhar sobre esses pontos. Mas nós vivemos nessa época. Nós somos dessa época. Nós somos pessoas que na realidade não amamos o nosso próximo. Nós somos pessoas que, quando nós podemos, nós humilhamos, maltratamos, ofendemos, desprezamos o outro. E isso não é de Deus. Não é isso que Deus quer para mim e para você. É nesse ponto que nós devemos obedecer a Deus e é nesse ponto que nós devemos viver de maneira diferente. E é nesse ponto que a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça dos outros homens. E Jesus Cristo fala assim para nós, repreende a gente, dizendo que nós podemos matar alguém, matando essa pessoa no nosso coração. Pastor, matar no coração é quando eu desprezo no meu coração alguém, quando eu chamo aquela pessoa de tonto, quando eu chamo aquela pessoa de incapaz, quando eu chamo aquela pessoa de que ela é, às vezes a gente ouve isso, um retardado. Quando a gente chama outro de canalha, a gente começa a ver e perceber aqui que nós estamos matando aquela pessoa no nosso coração. E a Bíblia diz aqui, Jesus Cristo diz que nós estaremos sujeitos a julgamento. Mas qual julgamento? O mesmo de quem
mata fisicamente uma pessoa. Pastor, isso é muita filosofia, hein, pastor? Não. Eu vou começar a lembrar você de um fato que está registrado lá em Gênesis capítulo 4, que foi o primeiro homicídio que aconteceu no mundo, e a Bíblia registra. Ali, 2 irmãos, um amava a Deus, o outro fazia as coisas simplesmente por tabela. O que amava a Deus ofereceu do melhor que ele tinha. Aquele que fazia as coisas simplesmente por fazer, para satisfazer o pai e a mãe, levou qualquer coisa que ele tinha lá na sua terra. O primeiro, por causa da disposição do seu coração, foi aceito diante de Deus. Porque ele amava a Deus sempre, buscava a Deus sempre e levou o que ele tinha de melhor. O segundo, ele não amava a Deus. Ele fazia as coisas simplesmente por obrigação. E levou simplesmente algo para dizer que levou. E Deus olha para ele, e a partir desse momento que Deus não aceita a oferta de Caim e não aceita a vida de Caim, ele ficou muito irado e começou a querer matar o seu irmão. Deus conversa com Caim e fala: cabe a ti dominar o desejo que está no teu coração. Essa tua ira não te fará bem. Olha aqui o que Jesus Cristo está dizendo. Que nós começamos a matar uma pessoa, a se irar com uma pessoa, a querer o mal da pessoa no nosso coração. E isso pode ser por ciúmes. Isso pode ser por inveja. Isso pode ser por outras coisas. Mas a gente vê e percebe aqui que o problema todo aqui é que não é simplesmente a questão física que importa. De ir lá e dar um tiro, ir lá e enforcar, ir lá e dar uma facada, não é isso que importa. O que Jesus Cristo diz aqui é que eu e você começamos a matar as pessoas e destruir com as pessoas dentro do nosso coração. E dentro do nosso coração, muitas vezes nós não conseguimos ver. As pessoas não conseguem ver o que está no nosso coração, mas Deus vê. É interessante você começar a pensar e refletir e começar a aprofundar o seu pensamento aqui sobre isso. Nós não podemos ficar pensando simplesmente que os nossos pensamentos, nossos sentimentos não trazem consequências mais para frente. Porque nossas ações são dominadas pelo nosso pensamento. Se eu no meu coração falar que vou destruir com alguém, muito provavelmente eu destrua mesmo. E é isso que Jesus Cristo está falando aqui. Mas Jesus Cristo acrescenta mais ainda aqui. Ele fala assim: tudo bem, vocês já entenderam isso, mas agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês também ofenderam os outros. Vocês também ofenderam os outros. E vocês sabem que vocês ofenderam os outros. Então agora, meus queridos, meus discípulos que estão me ouvindo, eu quero dizer para vocês que vocês não devem ter simplesmente uma posição passiva diante disso. Se vocês sabem que vocês ofenderam alguém, não basta simplesmente vocês irem lá e agirem como se nada tivesse acontecido, esperando que a pessoa que você ofendeu venha até você, esperando que a pessoa que você ofendeu venha até você e reclame. Não! Você agora precisa ter uma posição ativa diante disso. Paulo, pastor, ter uma posição ativa? Sim. Se você sabe que tem alguém que você ofendeu alguém e que essa pessoa está magoada com você, antes de ir cultuar, antes de ir buscar a Deus, antes de se colocar diante de Deus, antes de
oferecer alguma coisa para Deus, vá lá, converse e se acerte com ela. É interessante você parar e pensar, porque por um bom tempo nós sempre gostamos de assumir a posição passiva. Se ela está brava comigo, ela que venha, converse e a gente se acerta. Mas Jesus Cristo se vira e fala assim: não, eu quero agir, vocês precisam agir de outro jeito. Vocês precisam ir lá buscar e pedir perdão. Vocês precisam ir lá e se reconciliar com aquela pessoa. Porque vocês ofenderam ela. Vocês magoaram aquela pessoa. Vocês maltrataram aquela pessoa. Vocês a mataram no seu coração. E viver com ela, estar junto com ela e ter relacionamento com ela é tão importante quanto buscar a Deus. Aliás, se você for analisar os 10 mandamentos, você vai entender isso. Nós temos 4 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos se relacionam com Deus. É a nossa relação vertical entre nós e Deus. Os outros 6 mandamentos falam sobre a nossa relação horizontal, nós com outras pessoas. Se você se lembrar do que Deus disse lá em Gênesis capítulo 1, quando criou o homem, não é bom que o homem viva só. Gênesis 2 confirma isso. Então, eu e você fomos feitos para ter relacionamentos. Fomos feitos para vivermos juntos, para sermos bênção na vida um do outro. E quando isso não acontece, nós precisamos pedir perdão, precisamos refazer, precisamos nos reconectar. Jesus Cristo, um dos estudiosos da época, um religioso estudioso, chegou para Jesus Cristo e falou assim: mestre, qual é o grande mandamento? E Jesus Cristo responde para ele, citando o Velho Testamento: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças. E daí ele complementa: semelhantemente, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e amar ao próximo é o que Deus quer da gente. E logo depois Jesus Cristo, em João, capítulo 15, capítulo 13, ele complementa isso, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aumenta isso, a responsabilidade aumenta, mas é isso que Deus quer de mim e de você. Que eu e você não sejamos pessoas iradas, que ofendamos uns aos outros, mas que a gente aprenda a amar a Deus e amar o nosso próximo. Respeitar a Deus e respeitar o nosso próximo. Viver bem com Deus e viver bem com o nosso próximo. Que a gente aprenda a entender que todas as bênçãos vêm de Deus e que nós não precisamos colocar nossas frustrações diante dos homens. Que eu e você entendamos que só Deus é perfeito e que eu e todas as outras pessoas que estão ao redor somos imperfeitos e que nós vamos nos machucar, mas nem por causa disso nós precisamos ofender e magoar um ao outro. E daí Jesus Cristo coloca aqui uma responsabilidade para nós. Ele fala que todos nós vamos prestar contas diante de Deus. É isso que ele fala aqui no versículo 26. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus das nossas relações. Então, eu e você devemos, no nosso dia a dia, buscar a paz com todos. O autor de Hebreus fala isso, lá em Hebreus 13. Buscar a paz com todos, ou, em algumas traduções, no que depender de vós, tende paz com todos, e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas é só a santificação, ser santo, né? Não, ter paz com os outros é uma questão de santidade também. Nós estamos imitando a Deus.
Eu quero caminhar para o final desse programa e eu quero pensar com você sobre algumas coisas e quero fazer com que você reflita juntamente comigo. Eu, na minha adolescência e início da minha juventude, eu era uma pessoa que mirava muito fácil. Não era fácil lidar comigo. Eu era uma pessoa difícil. E eu pensava que eu tinha razão. E eu pensava que eu era bom, mesmo sendo ruim. Bom, não preciso dizer para você que isso trouxe consequências para mim. Mas eu dou graças a Deus que Ele abriu meu entendimento e mostrou que isso não leva a lugar algum. Não adianta você ser uma pessoa irada. Eu ainda preciso lutar contra isso todos os dias da minha vida, porque eu sei que é uma das falhas minhas. E eu quero convidar você a pensar sobre isso. Será que vale a pena você ser uma pessoa irada que ofende os outros, que briga com os outros? Será que vale a pena para você, no seu coração, matar e destruir as pessoas? A palavra de Deus diz que não vale a pena. E entre a sua vontade e a palavra de Deus, entre você obedecer a Deus e andar por um caminho melhor, como eu falei no último programa que eu gravei aqui, eu prefiro ficar com o programa, com viver uma vida melhor. Então eu quero convidar você hoje a deixar de ser irado. Mas por você mesmo, você não vai conseguir fazer isso. Talvez você já esteja cansado de brigar com você mesmo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo morreu por você. E a palavra de Deus diz que, lá em Mateus capítulo 11, que Jesus Cristo disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você já está cansado de brigar com você mesmo, se você já está cansado de brigar com a sua ira, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo veio para você. Ele falou para as pessoas que o seguiam: eu não vim para aqueles que são sãos, que são perfeitos, eu vim para os doentes. Então Jesus Cristo pode mudar você. Ele tem poder para transformar a sua vida. Confesse a sua ira diante de Deus e peça para que Deus perdoe a tua vida. Segunda reflexão que eu quero fazer com você é: se você sabe que você ofendeu alguém, se você sabe que você maltratou alguém, essa pessoa ainda guarda no seu coração o que você falou, o que você fez, peça coragem a Deus. Peça humildade a Deus. Vá lá, converse com Ele. Porque tão importante quanto você se relacionar com Deus é você se relacionar com as pessoas. Vá lá, peça perdão, assuma que você errou e peça para Deus transformar a sua vida. A última lição que eu quero tirar para você aqui é que, se você não pedir para Deus te transformar, há um aviso aqui. Não é uma ameaça, é um aviso. O aviso diz que todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Então eu quero dizer para você, hoje, você que me ouve, não vale a pena viver irado. Não vale a pena ser a pessoa que briga por qualquer coisa. Não vale a pena ser aquela pessoa que xinga todo mundo. Não vale a pena ser aquela pessoa que ofende todo mundo. Nós precisamos ser diferentes para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que a tua boa mão, Senhor Deus, nos perdoe, Pai Santo, nos refaça, nos transforme e faça com que cada um de nós, Senhor Deus, possamos viver essa tua palavra hoje, Pai. Faz com que amemos a Ti, faz com que busquemos a Ti, faz com que nós nos relacionemos contigo, Pai, e faz com que nós nos relacionemos com as outras pessoas, Pai.
Muda o nosso coração, Pai Santo, que nós sejamos pacificadores, como a Tua palavra fala que nós devemos ser, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, te imploramos ainda. Só cuide das pessoas que estão assistindo e ouvindo esse programa. Que a Tua boa mão esteja com eles, abençoando, Pai. Abençoa suas famílias, abençoa seu trabalho, abençoa sua saúde, abençoa sua vida como um todo, Pai. Abençoa a nossa cidade, dá-nos governantes que temam o Senhor, Pai. A mesma coisa que imploramos pelo nosso estado e pelo nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Venha conosco, lá na Igreja Presbiteriana de Lages. Venha cultuar e adorar ao Senhor conosco e estudar a Palavra de Deus conosco. Você é nosso convidado. Rua Fausto de Souza, número 353, aos domingos, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã e às 19 horas. Fique com a programação na Nova Era TV. Deus te abençoe. Abro a janela, vejo o dia amanhecer. O sol no horizonte faz a escuridão desaparecer. Mais um dia vai começar e a noite vai terminar. Como o sol na minha vida és, me aquece e faz brilhar a luz. Mais um dia vem, quero entregar minhas horas ao Senhor Jesus. Tanta coisa pra fazer ou escolher fazer. O tempo me pergunta o que vem agora, não sei dizer. Quero meu coração te dar, os meus dias pra desenhar.